Amanhã, dia 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho LGBTI+. Fazem parte desse grupo lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, intersexuais e pessoas com outras orientações sexuais e identidades de gênero. A data marca a luta contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI+, que aconteceu há 50 anos no bar Stoneway Inn, em Nova York. E os brasileiros têm agora ainda mais motivos para comemorar. É que desde o último dia 13, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada crime de racismo. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora do Departamento de Direito da UFOP, doutora em Direito Público, Tatiana Ribeiro de Souza. Professora, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, mais uma vez, Vitor. Professora, de acordo, eu começo falando sobre as mortes de LGBTI+. De acordo com pesquisa do Grupo Gay da Bahia, que faz o levantamento dessa violência, faz esse levantamento há 39 anos. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos e suicídios de homossexuais, bissexuais e transgêneros no mundo. No ano passado foram 450 mortes e os dois últimos anos, 2018 e 2017, foram os mais violentos desde que começou esse levantamento. Por que o Brasil é ainda o país que mais mata essa população? Bom, Vitor, eu não sei se essa pesquisa trata de números absolutos ou números relativos, mas de qualquer forma é assustador e é um absurdo, né? E isso também não pode ser atribuído a um único fator. Existe uma série de fatores que contribuem para que o Brasil continue matando comunidades, população LGBTI, e todos os nomes que a gente possa atribuir, porque essa sigla ela também é muito flutuante na medida em que novos grupos vão criando novas identificações e reivindicando esse reconhecimento, né? Então, a própria sigla é um espaço de disputa também. Mas, voltando à sua questão principal, que é em relação à violência, talvez isso possa ser atribuído como um fator principal, né? Como eu te disse, não existe um único fator, mas há um fenômeno que a gente tem nominado como heteronormatividade, que é considerar que as pessoas heterossexuais são normais. E isso torna esse outro não heteronormativo como algo com quem as pessoas não se identificam e ao ponto desse outro precisar ser eliminado, né? Ou não ter a mesma validade de um ser humano como aquele que promove essa violência. Então, acho que tem fatores objetivos, né? Uma violência objetiva, uma violência subjetiva e uma violência simbólica em relação a essas comunidades. Sim, professora, mas agora essa violência vai ser efetivamente combatida, né? Como eu disse no início da entrevista, o Supremo Tribunal Federal, ele enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. O que muda agora? Bom, a gente espera que a criminalização da LGBTfobia diminua esses números. A gente não pode atribuir à lei, né, a responsabilidade para corrigir questões que são éticas na sociedade. E existe uma crença muito grande de que a lei é capaz de promover determinados comportamentos. Entretanto, essa é uma conquista inegável, porque a criminalização, para além de ter um fator de maior repressão e possibilidade de punição, ela tem um valor simbólico também que é em direção a um outro tipo de comportamento em relação às pessoas que fazem parte das comunidades LGBTs. Então, com essa criminalização, né, que na verdade é o reconhecimento de que esse tipo de preconceito pode ser enquadrado na lei de racismo, que já existe, enquanto o Congresso Nacional não regulamenta a proteção das comunidades LGBTs, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é aplicável a lei de racismo para combater a discriminação também em razão de orientação sexual e de gênero, né? Então, isso significa que esse tipo de comportamento agora pode ser punido com pena de privativa de liberdade e multa. Sim, a senhora falou sobre a omissão do Congresso Nacional em relação a esse assunto. Foi justamente por isso que o Supremo legislou.
se a gente pode dizer assim, em relação a esse assunto. Mas ele ainda será debatido, ele tem que ser debatido pelo Congresso? Só para a gente entender. Sim, esse tema é muito polêmico, né? Porque o STF não legislou e ele não pode legislar porque essa é uma função exclusiva do Congresso Nacional. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem a função também de interpretar a Constituição e garantir os direitos fundamentais quando há omissão do Poder Legislativo. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Congresso Nacional está omisso em relação ao combate a toda forma de discriminação. E em relação à LGBTfobia, né, para suprir essa omissão do Congresso Nacional, o Supremo então entendeu que esse crime pode ser enquadrado no crime de racismo, né? Na lei de racismo, para garantir a proteção a esses grupos, enquanto o Congresso Nacional não trata dessa questão. O Congresso Nacional já teve muitas oportunidades de promover leis que caminhem na direção da proteção dessas pessoas. E é esse o papel do Poder Legislativo, proteger grupos vulneráveis, como faz em relação à criança, adolescente, aos idosos, às mulheres. Mas essa pauta da LGBTfobia, ela pode ser representada por uma não atuação. A política do Congresso Nacional é a política da não regulamentação dessa criminalização da LGBTfobia. Então, por isso, quando inclusive esse processo tramitava no Supremo Tribunal Federal, chegou uma informação do Senado de que teria sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça um projeto relacionado com essa temática, com a tentativa de obstruir essa pauta no Supremo Tribunal Federal e suspender a apreciação dessa ação. Entretanto, o Supremo seguiu na apreciação desse caso, entendendo que o fato de ter sido aprovado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, não garante que o Congresso vai dar continuidade a isso. Isso podia apenas tornar eterna essa discussão no Congresso Nacional e a manutenção dessa política da não regulamentação. Sim, eterna até pelos grupos políticos que são contra, né, que têm tomado conta do Congresso. Mas, professora, voltando à questão dos avanços adquiridos pela população LGBTI, em 1985, o Conselho Federal de Medicina deixou de considerar a homossexualidade uma doença. Em 1990, foi a vez da Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, hoje, alguns profissionais da medicina, psicólogos, algumas igrejas prometem uma chamada cura, né? Cura para uma coisa que não é considerada uma doença. Essas pessoas, esses grupos, eles podem ser punidos de alguma forma? Vitor, não existe uma receita com relação a isso e é impossível a gente prever como será conduzida essa questão, porque isso depende de debates que vão ser construídos nesses conselhos, né, nessas categorias profissionais e em relação também às instituições, tanto do sistema de justiça, quanto às instituições relacionadas com a produção das normas, que são os órgãos do Poder Legislativo. Então, essa é uma pauta em construção e a conquista em relação a essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão é também no sentido de manter na agenda essa pauta e movimentar a sociedade no sentido de levar adiante essa discussão e buscar a construção de uma nova conduta em relação à forma de tratar as questões relacionadas com a LGBTfobia. Né? Então, assim, não tem como a gente afirmar se vai ser criminalizada essa conduta ou não. Isso depende de um processo realmente construído socialmente, tanto no âmbito dessas carreiras profissionais, como em relação às instituições do Estado que atuam com essa temática. Sim, professora. Com relação aos avanços, onde é preciso avançar mais, na sua opinião? Bom, que pergunta difícil. Acho que é mais difícil aqui hoje. Enfim, a gente tem que avançar em diversas frentes, mas acho que, sobretudo, na ideia de alteridade e de mesmidade, né? Eu vou tentar aqui simplificar isso, mas eu acho que a lei não vai resolver nenhum problema nacional. A lei precisa estar acompanhada também de uma transformação ética na sociedade, né? E o reconhecimento de que a outra pessoa é a mesma coisa que eu, é um ser humano como eu, né? E essa atitude em relação a qualquer pessoa um processo também em construção que precisa ser mais fomentado. E não só entender que o outro é o mesmo que eu, mas que ele é outro, ou seja, que ele é o mesmo que eu, mas é uma pessoa singular.
e aceitar as pessoas na sua singularidade, reconhecer que elas têm a liberdade de se construírem, de se subjetivarem da forma como elas se sintam mais confortáveis e mais realizadas na sua existência. Então eu acho que a gente está provocando no campo do direito. Isso não significa que vai ser resolvido socialmente, mas é um passo muito importante para a gente manter isso na agenda e construir uma outra conduta ética na sociedade. Sim, então a senhora está querendo dizer que a sociedade tem papel fundamental no combate a essa violência, né? A sociedade é tanto responsável pela violência e como ela produz essa violência, ela pode também deixar de produzir essa violência. Por isso que eu entendo que o direito é uma ferramenta, mas não é a única. A comunicação é uma ferramenta importantíssima, né? E por isso que é muito importante o trabalho, por exemplo, que vocês fazem aqui, esse trabalho que você está fazendo hoje. A comunicação social tem um papel muito importante. É uma ferramenta muito potente na sociedade. O direito pode ser uma ferramenta potente, ele é uma ferramenta que pode ser usada para fomentar essa violência ou para coibi-la. E ainda bem que a gente caminha na direção de restringir essa violência, né? De responsabilizar as pessoas que produzem esse tipo de violência. Mas nós não vamos resolver nem só com a comunicação, nem só com o direito, né? Isso vai se refletindo na sociedade. Então, a sociedade tem um papel fundamental, né? E, sobretudo, um campo que a gente precisa discutir sobre ele é a questão religiosa, né? Como enfrentar esse preconceito e como enfrentar esse respeito à alteridade, conciliando isso com a espiritualidade, que é muito diferente de religiosidade, né? Então eu acho que essa questão em relação ao papel e à importância que as igrejas têm com relação a essa temática precisa ser enfrentado de uma forma mais contundente. Sim, com certeza, professora. Eu queria agradecer a sua participação, essa aula aqui pra gente no Plano Aberto. Foi um prazer. E a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP tem 3 projetos que apoiam a comunidade LGBTI+, entre eles a Ouvidoria, que auxilia na formulação de denúncias e de possíveis representações em casos de violência relacionadas a essa população. Mais detalhes é só ligar para o 3559-1836. E até o próximo sábado, Ouro Preto recebe a Semana da Diversidade. A programação completa você confere no site da UFOP.